Nem todo sorriso é sincero, e algumas das maiores ameaças à sua paz podem vir disfarçadas de gentileza. A inveja raramente se manifesta de forma direta. Ela se esconde por trás de elogios calculados, conselhos disfarçados de crítica e uma presença constante que parece apoio, mas enfraquece aos poucos. Identificar esse sabotador silencioso exige sensibilidade e coragem. São aquelas pessoas que comemoram suas pequenas conquistas, mas se afastam nas grandes vitórias, que sempre têm uma observação a fazer quando você está feliz demais, e que estão ao seu lado, até o momento em que sua luz começa a brilhar mais que a delas. A cordialidade forçada, os olhares disfarçados de interesse e o entusiasmo moderado demais são sinais de que, talvez, o inimigo esteja mais perto do que você gostaria de admitir. Nem todo ombro amigo é lugar seguro para repousar suas dores. Às vezes, aqueles que se dizem por perto para apoiar, na verdade, permanecem para vigiar, controlar ou limitar. A falsa amizade é sutil. Ela não grita, não acusa, ela mina. É o tipo de presença que parece se importar, mas que, ao menor sinal do seu crescimento, muda o tom, esfria o olhar e se torna ausente. São pessoas que usam da intimidade como ferramenta para te manter pequeno, para que você continue acessível, previsível e, acima de tudo, sob o controle delas. Essa armadilha emocional é construída com base em pequenas concessões. Você começa a se calar para não parecer arrogante, diminui suas vitórias para não provocar desconforto, aceita conselhos que vão contra sua intuição para manter a harmonia, e, aos poucos, se vê preso em uma teia de dependência emocional disfarçada de afeto. Essas pessoas não te puxam para trás com força. Elas apenas seguram sua mão enquanto você tenta avançar, usando palavras doces para te manter parado. É preciso ter coragem para enxergar quando o apoio está te parando mais do que impulsionando. A amizade verdadeira não impõe limites ao seu crescimento. Ela celebra com você, sem se sentir ameaçada. Estar rodeado de gente é fácil. Difícil é perceber quem, no meio da multidão, está torcendo de verdade, e quem apenas teme ficar para trás se você for longe demais. A inveja mais perigosa não é a que se declara, mas a que se esconde, sob o manto da convivência diária. Ela não chega gritando, chega sorrindo. Não ataca diretamente, mas insinua, distorce, sussurra dúvidas no seu ouvido e espalha energia pesada no ambiente. A inveja silenciosa se manifesta nos detalhes. No silêncio após uma conquista sua, na ausência de um elogio sincero, no olhar, que parece neutro, mas carrega julgamento e desconforto com o seu progresso. Essa forma de inveja é tóxica porque é difícil de identificar, e justamente por isso causa tanto estrago. É o tipo de presença que parece inofensiva, mas que drena sua energia, sabota sua motivação e te deixa confuso sobre suas próprias vitórias. Pessoas assim não querem te ver mal. Elas apenas não suportam te ver melhor do que elas. Preferem que você caminhe, desde que não ultrapasse, que você brilhe, desde que não ofusque, que você sonhe, desde que não realize. A convivência com esse tipo de negatividade disfarçada enfraquece sem que você perceba. Você começa a pensar 2 vezes antes de compartilhar boas notícias, sente um peso estranho ao estar perto e até questiona se merece o que tem conquistado. A inveja silenciosa age no invisível, mas seu impacto é real. E por isso, aprender a reconhecer essa energia e se afastar, mesmo que em silêncio, é um ato de autocuidado. Às vezes o que machuca não são palavras ditas, mas os silêncios carregados de julgamento. Um olhar torto, um suspiro contido, uma expressão facial que fala mais do que um discurso inteiro. Sentir-se julgado, mesmo quando ninguém diz nada, é uma experiência que pesa na alma e desgasta a confiança. É como andar por um campo minado emocional, onde cada passo seu parece observado, interpretado, analisado.
mesmo que ninguém diga absolutamente nada. Essa dor silenciosa é cruel, porque é invisível. Você não tem provas, apenas sensações. Mas o corpo sente. O coração aperta, a respiração muda, e um incômodo sutil começa a crescer cada vez que você está diante de certas pessoas. São aquelas que não precisam criticar com palavras, porque o desprezo está no tom de voz, na falta de entusiasmo, na ausência de empatia. O julgamento que não é dito em voz alta muitas vezes dói mais porque não pode ser confrontado. Não há como discutir algo que nunca foi declarado, só sentido. E nesse ambiente carregado, você começa a se moldar, a segurar sua alegria, a pensar 2 vezes antes de ser você. Tudo para evitar aquele julgamento mudo, que insiste em te fazer sentir inadequado. Mas o peso de se censurar para caber em olhares alheios é alto demais. Nenhuma convivência vale a perda da sua essência. A dor de se sentir julgado em silêncio é real, e libertar-se dela é o primeiro passo para voltar a respirar com leveza. Nem sempre o incômodo que você causa nos outros é sobre você. Às vezes, sua presença apenas escancara o que o outro deixou de ser, deixou de fazer ou deixou de sonhar. Sua luz pode funcionar como um espelho, e nem todo mundo está pronto para se encarar. Quando você cresce, realiza, muda, desperta, você acaba, sem querer, ativando inseguranças profundas em quem vive adormecido. E é aí que o desconforto surge. Não porque você está errado, mas porque você evidencia tudo aquilo que o outro tenta esconder de si mesmo. É duro perceber que o seu brilho, ao invés de inspirar, incomoda. Que o seu entusiasmo, ao invés de contagiar, irrita. Que a sua evolução é vista como arrogância e não como merecimento. Isso acontece porque, ao sair da zona de conforto, você automaticamente desafia quem ainda escolheu permanecer nela. E muitas vezes, essas pessoas não sabem lidar com isso. Então começam a te evitar, te criticar veladamente, te diminuir em comentários sutis, ou simplesmente se afastar, sem dizer nada. Mas não se culpe por ser espelho. Não peça desculpas por brilhar. Você não tem obrigação de apagar sua luz para proteger a escuridão emocional de ninguém. A frustração dos outros não é sua responsabilidade. Continue crescendo, mesmo que incomode, porque no fim das contas, sua luz não é arrogância, é coragem de ser quem você é. E isso para muitos é insuportável. O sucesso alheio pode ser um espelho cruel para quem não consegue lidar com suas próprias derrotas. Quando você conquista aquilo que tanto desejou, sem pedir desculpas por isso, muitas vezes está desafiando a narrativa interna de quem, apesar de todo o potencial, se vê estagnado em sua própria frustração. Algumas pessoas não conseguem enxergar o seu sucesso como inspiração. Para elas, ele é um lembrete doloroso daquilo que elas não conseguiram conquistar. Esse efeito espelho pode gerar um desconforto profundo, um desdém disfarçado de indiferença ou até mesmo um afastamento repentino, como uma forma de negar o que te fazem refletir. Não é sobre você, é sobre eles. A reação negativa que você recebe não é uma crítica ao seu mérito, mas um reflexo das suas próprias inseguranças. Eles não estão incomodados porque você fez algo extraordinário, mas porque, ao fazer, você expôs uma fragilidade dentro deles que eles preferem não encarar. A dificuldade em lidar com o sucesso dos outros vem da comparação. Uma comparação que muitas vezes não leva em conta o esforço, o sacrifício e os desafios enfrentados por quem alcançou a vitória. Ela se baseia no olhar externo e superficial, ignorando todo o processo que levou à conquista. Esse é o momento em que você começa a perceber que algumas relações não são sustentáveis diante do seu crescimento. Você começa a ser visto não mais como um aliado, mas como uma ameaça. O problema não está em seu sucesso, mas no fato de que ele expõe, muitas vezes sem querer, a derrota interna daqueles que ainda não se libertaram de suas próprias limitações. Por isso, a chave para lidar com essa situação é entender que, ao brilhar,
Você não está diminuindo ninguém, apenas revelando o que precisa ser curado em cada um. Em muitos cenários, a falsidade se apresenta com um sorriso largo e palavras doces, mas por trás disso, há uma intenção bem menos nobre: a manipulação. O teatro da falsidade é uma performance bem ensaiada, onde tudo parece perfeito à primeira vista. Mas o que realmente está em jogo é um desejo disfarçado de se beneficiar da sua queda. Elogios que não são sinceros, sorrisos que não tocam, os olhos, conselhos que, na verdade, querem te guiar para longe do seu verdadeiro propósito. Tudo isso é parte do enredo de quem veste a máscara da amizade, mas tem interesse próprio em cena. Essas pessoas sabem como te agradar no momento certo, como te dar atenção quando necessário, mas o que elas realmente estão buscando é garantir que você não se afaste delas, não cresça além do que elas acham confortável, não conquiste mais do que elas estão dispostas a permitir. O elogio, então, se torna uma ferramenta de controle. A falsa simpatia, uma maneira de estar ao seu lado para garantir que você não ultrapasse certos limites. O conselho que parece bem intencionado, na verdade, é um obstáculo disfarçado, que te desvia do seu caminho real para te manter preso em uma zona segura e previsível. A dificuldade em identificar essas atitudes vem do fato de que elas são construídas na base do agradar. Quem joga o jogo da falsidade entende como manipular o afeto alheio sem ser percebido, mas o perigo está justamente nisso, na forma como, sem perceber, você começa a confiar em quem não deveria. E é justamente nesse tipo de relação que você se vê estagnado, sem perceber que o verdadeiro apoio está em quem não teme te ver voar. O teatro da falsidade só pode ser desconstruído quando você aprende a distinguir entre o afeto genuíno e a manipulação disfarçada de gentileza. Às vezes, os sinais mais claros de inveja não vêm de palavras duras ou atitudes agressivas, mas da falta de entusiasmo genuíno diante das suas conquistas. Quando alguém ao seu redor reage de forma fria ou indiferente às suas vitórias, esse comportamento pode ser mais revelador do que você imagina. Não é apenas uma falta de empolgação, é uma forma silenciosa de distanciamento, uma tentativa de minimizar sua felicidade para evitar a sensação de inadequação que o sucesso alheio pode provocar. A inveja nem sempre se manifesta com raiva ou críticas. Ela pode se esconder em gestos pequenos, como um sorriso sem brilho, uma resposta monossilábica ou uma ausência de comemoração. O silêncio muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Quando você compartilha algo importante para você, algo que representa uma conquista significativa, e a reação da outra pessoa é apenas um "que bom", desinteressado, isso não. É apenas falta de entusiasmo. Isso é, na verdade, uma forma disfarçada de inveja, que tenta não reconhecer sua felicidade para proteger a própria frustração. Esse comportamento é prejudicial porque ele não só revela o desconforto do outro, mas também te coloca numa posição onde você começa a se questionar. Você passa a se sentir inseguro, menosprezado, até mesmo culpado pelo simples fato de ter alcançado algo que merece. Esse tipo de reação pode, aos poucos, afetar sua confiança e até mesmo te fazer questionar suas próprias vitórias. Portanto, é fundamental estar atento a esses sinais. Nem todo mundo que está ao seu lado está realmente torcendo pelo seu sucesso. A verdadeira alegria não tem medo de ser compartilhada, e a verdadeira amizade celebra com você, sem tentar esconder ou diminuir o seu brilho. Existem momentos em que, por medo de não ser aceito ou de causar desconforto, você começa a moldar sua essência, a ajustar seus pensamentos e sentimentos para agradar aos outros. Esse processo de adaptação pode parecer uma forma de amar, mas, na realidade, é uma forma de se anular. Amar, quando se transforma em omissão, custa a sua autenticidade e sua paz interior. O preço que você paga por essa flexibilidade é alto. Você perde sua identidade, abandona seus sonhos e começa a viver não a sua vida, mas a vida que os outros esperam que você viva.
Esse tipo de amor é tóxico, pois te faz acreditar que você só merece afeto e aceitação quando se molda ao que os outros desejam ver. Ele faz você perder o olhar genuíno sobre si mesmo, ao ponto de duvidar de suas próprias opiniões, desejos e vontades. Você passa a tomar decisões baseadas no que os outros vão pensar ou sentir, e não no que é melhor para sua essência. Cada escolha que você faz, cada palavra que você diz, é uma tentativa de agradar, de evitar conflitos, de se encaixar em um padrão que muitas vezes nem é seu. O medo de ser rejeitado, de incomodar, de ser visto como diferente, te leva a se afastar cada vez mais da sua verdade. E o que parecia ser uma demonstração de amor, na verdade, é uma forma de autossabotagem. Pois, ao se omitir, você se perde. O verdadeiro amor começa quando você aprende a ser fiel a si mesmo, quando você escolhe ser autêntico, mesmo que isso incomode. Amar não é se anular, é apoiar o outro a ser quem ele é, e mais importante, é permitir-se ser quem você é. Existem relações que, sem que você perceba, começam a exigir mais de você do que você tem para oferecer. E, por medo de perder a conexão, ou por desejo de agradar, você começa a encolher, se diminuir, deixar para trás suas ambições, sua essência, suas próprias necessidades, tudo para se encaixar em uma moldura que não é a sua. Essa diminuição não acontece de uma vez, mas aos poucos, através de concessões que no começo parecem pequenas, mas que com o tempo resultam em uma perda profunda da sua identidade. Você começa a abrir mão de coisas que são importantes para você. Muda seus planos para se ajustar aos planos do outro e, aos poucos, vai perdendo a coragem de seguir o seu próprio caminho. Se você se vê constantemente deixando de lado suas prioridades para atender às expectativas de alguém, é hora de refletir sobre o preço que você está pagando. A relação começa a ser baseada em um equilíbrio disfuncional, onde um lado sempre cede mais do que o outro. Esse tipo de dinâmica não é saudável e pode te consumir emocionalmente, fazendo com que você se perca no processo de tentar caber na vida de outra pessoa. É importante lembrar que o amor e a amizade não devem ser baseados no sacrifício da própria essência. Você não precisa se diminuir para ser amado ou aceito. As melhores relações são aquelas em que ambos podem ser quem realmente são, sem medo de julgamento, ou de ter que se encaixar em um molde pré-estabelecido. A verdadeira conexão acontece quando há respeito pela individualidade de cada um, e quando você encontra alguém que te aceita e te apoia na sua totalidade, sem exigir que você perca sua autenticidade para caber em sua vida. A intuição é um guia poderoso, muitas vezes mais confiável do que a razão. Quando você sente um desconforto inexplicável perto de certas pessoas, não é por acaso, é o seu instinto tentando te proteger. O ser humano tem uma habilidade natural de perceber energias, mesmo que de forma inconsciente. Às vezes, um simples olhar, uma sensação estranha no ambiente, ou até uma falta de paz no coração, são sinais de que algo não está certo. Seu corpo sente o que sua mente tenta ignorar, e essa percepção muitas vezes é mais precisa do que qualquer explicação lógica. Esse desconforto pode vir de uma energia negativa que emana da pessoa, de uma falta de congruência entre o que ela diz e o que realmente sente, ou até mesmo de comportamentos manipuladores que você não consegue identificar de imediato, mas que seu corpo já percebeu. Pode ser alguém que te faz sentir inferior, sem dizer uma palavra, ou que te coloca em uma posição desconfortável sem perceber. Às vezes é a sensação de estar sendo julgado. Outras, é uma sensação de alerta, como se o ambiente se tornasse denso e difícil de respirar. A intuição nunca erra porque ela se baseia em informações que você talvez não consiga processar racionalmente, mas que estão presentes no seu subconsciente. Ela te alerta sobre as pessoas cujas intenções não estão alinhadas com a sua paz, e é sua responsabilidade escutá-la. Não ignore as sensações que surgem de maneira
repentina quando você está perto de certas pessoas. Se o seu instinto te disser para se afastar, confie nele. A energia que você sente em um ambiente diz mais sobre ele do que qualquer palavra poderia explicar. Quando alguém se aproxima de você com um sorriso acolhedor e um discurso de "estou só te alertando", muitas vezes isso não é preocupação genuína, mas sim uma forma disfarçada de sabotagem. A preocupação excessiva, disfarçada de cuidado, pode se transformar em um veneno silencioso que vai minando sua confiança e paralisando seus sonhos. Pessoas que se posicionam como conselheiros, oferecendo advertências sobre os riscos de cada passo, podem não estar, na verdade, cuidando do seu bem-estar, mas tentando te manter dentro de uma zona de conforto que favorece a estagnação delas mesmas. Esse tipo de sabotagem é insidioso porque se camufla como amor, carinho ou amizade. O discurso é sempre do tipo: "eu só quero te proteger" ou "eu só quero que você tenha certeza de que está tomando a decisão certa". Mas, na verdade, a intenção por trás dessas palavras é te deixar com medo, inseguro e, muitas vezes, paralisado. Ao invés de te empurrar para a ação, esses conselhos podem acabar gerando mais dúvidas do que certezas, mais hesitação do que confiança. O problema é que quando você começa a confiar demais nesses conselheiros, você se vê bloqueado, preso a uma mentalidade de escassez e medo. A sabedoria que essas pessoas oferecem, embora pareça fundamentada, é muitas vezes baseada em seus próprios medos e frustrações não resolvidas. Elas projetam suas limitações em você e, sem perceber, começam a te desviar do caminho que você deveria seguir. A chave para escapar dessa armadilha é aprender a diferenciar conselhos genuínos de preocupações disfarçadas de sabotagem. Ninguém deve ter o poder de te paralisar em nome de um cuidado que, na verdade, só limita o seu potencial. Ouça sua intuição, confie em seus próprios passos. E lembre-se de que o medo que os outros tentam te impor não é seu. No caminho do crescimento, nem todos precisam saber o que você está fazendo ou planejando. Muitas vezes, o silêncio é a sua maior arma. Não porque você esteja escondendo suas vitórias, mas porque você está protegendo sua energia de influências externas. Crescer em silêncio é uma forma de se blindar contra a negatividade, as críticas e os julgamentos que podem surgir ao compartilhar cada detalhe do seu processo. Ao manter a sua jornada íntima e pessoal, você cria um espaço seguro onde suas ideias podem florescer sem interferências desnecessárias. A arte de crescer em silêncio não significa ser secreto ou distante, mas sim entender que nem todos ao seu redor têm a capacidade de entender ou apoiar seu progresso. O mundo está cheio de vozes que podem tentar diminuir o seu valor, questionar suas escolhas, ou até mesmo tentar te convencer a desistir. Por isso, manter algumas coisas para si, trabalhar no seu próprio ritmo e celebrar suas pequenas vitórias, sem precisar da aprovação dos outros, é uma maneira inteligente de preservar a sua energia. Ao blindar sua energia, você escolhe onde colocar seu foco e com quem compartilhar suas conquistas. O crescimento silencioso permite que você se concentre no que realmente importa, sem se distrair com a opinião alheia. Ele também cria um espaço para que você evolua de forma mais pura e autêntica, sem pressões externas ou expectativas que não são suas. A verdadeira transformação acontece quando você se permite crescer sem a necessidade de validação. E quando for o momento certo, sua luz falará por si mesma, não porque você buscou ser visto, mas porque você se manteve fiel ao seu propósito. Existem pessoas que, sem dizer uma palavra, têm o poder de minar sua confiança e reprogramar sua percepção de si mesmo. A forma como elas agem, como olham para você, como te avaliam, pode criar uma sensação sutil, mas destrutiva, de insegurança. Elas têm a habilidade de te fazer duvidar das suas capacidades, de suas decisões, de quem você é. Tudo isso, muitas vezes, sem que você perceba de imediato. Não é necessariamente uma crítica aberta,
mas uma constante pressão invisível que, com o tempo, vai corroendo sua autoconfiança. Esse tipo de presença pode ser tão nocivo quanto qualquer comentário direto. A maneira como alguém te observa, o tom com que te responde, ou até o silêncio com que te trata, podem ser sinais de julgamento. E quando esses sinais se repetem, você começa a internalizar essas mensagens. Você passa a questionar sua competência, suas escolhas, sua autenticidade. O problema é que essas dúvidas não vêm de dentro de você. Elas são impostas por alguém que, de alguma forma, tem o poder de afetar sua percepção, sem sequer perceber o impacto negativo que causa. O mais difícil dessa situação é que as pessoas que têm essa presença muitas vezes não fazem isso de forma consciente. Elas podem não perceber que estão te colocando em um estado de insegurança, ou, pior ainda, podem se achar protetoras ou conselheiras, quando, na verdade, estão apenas projetando suas próprias frustrações ou julgamentos em você. A chave para lidar com isso é aprender a reconhecer esses sinais e entender que as dúvidas que surgem nessas situações não são suas. Elas são reflexo do impacto negativo dessa presença em sua vida. É fundamental que você construa uma fortaleza interna, onde a opinião dos outros não tenha o poder de afetar sua autoconfiança. Quando você se conhece profundamente, quando está alinhado com sua verdade, as vozes externas perdem a força. Não deixe que a presença de quem não vibra por você te faça questionar quem você realmente é. Mantenha-se firme, confiante e siga sua jornada, independente da sombra que algumas pessoas possam lançar sobre sua luz. A verdadeira liberdade não está em fazer barulho ou buscar constantemente a atenção dos outros. Ela reside na capacidade de silenciar com consciência, de encontrar paz interior sem a necessidade de validação externa. Muitos confundem liberdade com rebeldia, com um grito de independência. Mas a verdadeira força está no equilíbrio que vem da calma e da clareza. Silenciar não significa se anular ou se esconder. Significa escolher com sabedoria onde e como investir sua energia. Quando você aprende a silenciar, você encontra um espaço profundo dentro de si, onde suas decisões não são guiadas pela pressão do mundo exterior, mas pelo alinhamento com sua essência. É nesse espaço de silêncio que você pode refletir, crescer e agir com verdadeira liberdade, sem a necessidade de provar nada a ninguém. A liberdade de ser quem você é, sem esperar aprovação, sem se sentir obrigado a atender às expectativas dos outros, é a liberdade que realmente traz paz. Esse tipo de liberdade permite que você se conecte com sua própria verdade, sem as distrações do ego ou dos julgamentos externos. Você não precisa gritar ou se impor para ser ouvido. Quando você se torna autêntico e seguro de si, a sua presença é suficiente. As pessoas que têm verdadeira liberdade não precisam se exibir, porque sabem que o que realmente importa é o impacto que sua essência deixa, não a busca incessante por reconhecimento. A liberdade verdadeira, portanto, é silenciosa. É ser capaz de viver a sua vida com serenidade, sem ser dependente da aprovação dos outros. Ela é um reflexo da confiança interna que você constrói ao longo do tempo, quando aprende a se escutar, a respeitar seu próprio ritmo e a viver com intenção. Não se engane. A maior revolução começa no interior, quando você escolhe a sua paz sobre o barulho do mundo. A liberdade se torna um desafio quando você se vê carregando o peso das expectativas dos outros, seja da família, dos amigos ou da sociedade. Essas expectativas podem lentamente moldar suas escolhas e, eventualmente, sufocar seus próprios desejos e sonhos. Carregar as expectativas alheias é uma forma de prisão silenciosa. Você começa a viver para agradar aos outros, seguindo um roteiro que não é o seu, apenas para evitar desapontamentos ou críticas. Esse peso, embora invisível, pode ser exaustivo. E com o tempo, você se esquece do que realmente quer, se perde no caminho dos outros e, ao fim,
Encontra-se esgotado e distante de sua verdadeira essência. Para ser verdadeiramente livre, é essencial deixar de carregar os fardos que não pertencem a você. Liberdade é viver sem a constante preocupação de satisfazer expectativas externas, mas encontrar o caminho que ressoe com a sua alma. Muitas vezes, a verdadeira liberdade vem quando você decide se desapegar do passado, das lembranças que ainda prendem sua mente e coração a tempos que já não existem mais. O apego ao que foi, seja por mágoas, arrependimentos ou expectativas frustradas, impede que você viva plenamente o presente e construa um futuro melhor. Desapegar não significa esquecer ou negar o passado, mas sim liberar a dor e o peso que ele carrega. Quando você se liberta emocionalmente do que passou, você cria um espaço fértil para o crescimento e a renovação. A verdadeira liberdade é a capacidade de olhar para o passado com gratidão pelas lições, mas seguir em frente sem ser prisioneiro dele. No mundo agitado em que vivemos, o silêncio se tornou um luxo. No entanto, é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas sobre quem realmente somos. A liberdade não está na sobrecarga de estímulos e opiniões externas, mas na capacidade de silenciar as vozes externas e escutar a nossa própria. Quando você se permite a pausa, o espaço para refletir e ouvir sua própria voz interior, começa a encontrar clareza sobre o que realmente importa. O silêncio não é vazio. É um campo fértil onde você pode plantar seus sonhos, suas intenções, sua paz. No silêncio, a mente se acalma e a alma encontra direção. Silenciar com consciência é se permitir parar, respirar e realinhar-se com o seu propósito. A liberdade verdadeira também está em aprender a dizer não. A habilidade de estabelecer limites saudáveis é essencial para preservar sua energia e sua paz. Muitas vezes, temos medo de rejeitar os outros, por achar que isso vai nos fazer parecer egoístas ou insensíveis. No entanto, ao dizer não ao que não ressoa com seu ser, você cria o espaço necessário para o que é realmente importante para você. O não é uma forma de autoconhecimento, de se respeitar e de cuidar de si mesmo. Ele é, na verdade, um poderoso aliado na busca pela liberdade, porque ao definir o que você aceita ou não em sua vida, você toma o controle do seu destino e evita se perder nos desejos dos outros. Muitas pessoas gastam a vida inteira tentando agradar aos outros, buscando validação e reconhecimento. Mas ao fazer isso, elas deixam de viver para si mesmas, de seguir o caminho que realmente desejam. A verdadeira liberdade começa quando você para de se moldar para atender às expectativas externas e começa a viver de acordo com os seus próprios valores e sonhos. Quando você se permite ser quem realmente é, sem medo de julgamentos ou críticas, você alcança a verdadeira liberdade. Viver para si mesmo significa ser autêntico, tomar decisões baseadas no que te faz feliz e seguir seu próprio fluxo, sem se preocupar com as comparações ou com o que os outros esperam de você. A liberdade é internalizada e se manifesta quando você escolhe viver sua vida da forma mais verdadeira possível, com coragem, sem arrependimentos e com plena consciência de sua autenticidade. Se você se identificou com algum desses pontos, ou tem algo a compartilhar sobre sua própria jornada em busca de liberdade, queremos ouvir você. Quais são as formas que você usa para se proteger e crescer em silêncio? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos trocar ideias e aprender uns com os outros. E não se esqueça de compartilhar este post com quem você acha que precisa dessa reflexão.